Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Quantos vieram ouvir a palavra, diga amém, irmão. Eu confesso a você que se você der ouvidos àquilo que o Senhor quer falar ao seu coração, essa palavra será uma daquelas palavras que realmente vai mexer com a gente. Talvez ela venha como uma ideia de uma palavra mais pastoral, organizando talvez as nossas vidas, mas eu tenho certeza que todos nós seremos grandemente tocados pela presença do Senhor. Então eu creio nisso em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Abra comigo, glória a Deus, Ageu capítulo 1, versículo 2 ao 14. Só para você entender, fica mais fácil a sua localização. Então Ageu, ele é o terceiro último livro da Bíblia. Então vai ser Malaquias, Zacarias e Ageu, tá? E aí a gente vai, deixa aí no capítulo 1. Aleluia, glória a Deus. Para que eu possa ministrar, eu vou ter que, na verdade, fazer uma breve introdução para você entender o que nós vamos ler nesse capítulo 1 de Ageu. A primeira coisa que eu queria falar para os irmãos é que Deus, através de Abraão, ele escolheu um povo. Lá em Gênesis 12, quando Deus falou com Abraão que era para ele sair da sua parentela, Deus estava constituindo uma nação que se chamava Israel. Por causa de Jacó e assim por diante, alguns não vou entrar em detalhes aqui agora. Mas a Bíblia diz que esse povo que tinha sido escolhido por Deus para ser na verdade um protótipo de um cuidado pessoal que Deus tinha com o seu povo, e assim as outras nações pudessem olhar para a revelação e da vida daquele povo e desejar o Deus daquele povo, por muitas vezes eles se afastaram do propósito, eles saíram do caminho de Deus. E houve um período que Deus usou muitos profetas, como Isaías, Jeremias, Ezequiel, para falar a respeito de um juízo que viria sobre o povo. E o povo com o coração fechado, se desviando da presença de Deus, adorando outras imagens, eles se esqueceram do Senhor. E a palavra de Deus diz que a palavra de Deus não diz, mas a história diz, que no ano 608 a.C., o imperador babilônico chamado Nabucodonosor vem e na verdade destrói a cidade de Jerusalém e leva consigo a primeira leva dos cativos de Israel para a Babilônia. Não sei se você sabe, mas a história do nosso país, ela também tem algo muito parecido. Quando os portugueses vieram para cá, eles iam para outras nações, conquistavam elas, traziam como escravos. Como você sabe, que nós já somos uma miscigenação de uma cultura muito diversificada, por causa de toda essa cultura que veio da África, que veio do Brasil, que já estava no Brasil, que veio da Europa e assim por diante. Então eles faziam isso. Os povos conquistavam outros povos, traziam como escravos, e eles viviam como escravos durante um período de tempo. A Bíblia diz que aquele juízo, que duraria 70 anos, mas Deus falou para o povo continuar a viver a vida, e eles continuaram vivendo a vida. Mesmo estando em Babilônia, edificaram casas, construíram casas, tiveram suas famílias, mas se passou esse espaço de 70 anos. A Bíblia não fala, mas a história diz que no ano 538 a.C., então Deus usou o imperador medo-persa chamado Ciro, para dar a oportunidade do povo voltar, sair da condição de escravo na Babilônia e voltar agora para a sua terra natal. A história diz, irmãos, que aproximadamente saiu 1,5 milhão de judeus durante as 3 levas dos cativos babilônicos. Mas quando voltaram na primeira leva, aproximadamente 42 mil pessoas voltaram. E quando eles voltaram para a cidade que estava completamente destruída. A cidade estava destruída, o templo estava destruído, tudo estava muito destruído. E aí você vai ver que quando eles voltam, eles agora têm um desafio de reconstruir o que estava tudo destruído. E aí nós temos um problema, por quê? Porque já assim passaram 70 anos. E aqueles 70 anos fez com que aquele povo que estava voltando tivesse muito pouca lembrança do que eles viveram na época áurea, do tempo que eles viveram de uma forma muito firme com Deus. E aí então, você vai ver que eles voltaram para lá. E quando eles voltaram para lá, a intenção deles inicialmente era literalmente reconstruir tudo. Mas para reconstruir tudo, eles iam começar pelo templo. E por quê? Porque toda reconstrução, ou todo recomeço, só tem fundamento se a gente começar da forma certa, que é com Deus. Você pode perceber que tantas mudanças que a gente tentou fazer na vida, e a gente prometeu para nós mesmos que a gente ia fazer e não fez, porque talvez nós estávamos confiando na gente. Mas quando que as coisas mudam? Quando realmente a gente diz para Deus, Deus, eu preciso do Senhor, eu preciso começar contigo. E aí a Bíblia nos mostra, e a Bíblia agora nos mostra, que esse povo então começou a reconstruir, e eles começaram a reconstruir pelo altar do holocausto. Não havia mais nada lá, e eles começaram então a sacrificar ao Senhor.
Por quê, irmãos? Porque como eu expliquei para os irmãos semana passada, tudo do Velho Testamento, na verdade, é só uma sombra do que aconteceu ou vai acontecer, ou já aconteceu no Novo. Então, quando eles começaram pelo altar do holocausto, Luiz, eles estavam dizendo o seguinte, que toda fundação de uma igreja, toda fundação de uma casa, precisa ter algo firme. E esse algo firme é o quê? É o que Cristo fez na cruz. Então, se muitas vezes nós edificarmos sobre outro fundamento que não seja Cristo, nós corremos o risco de edificar nossa casa, nossa família, nosso trabalho, nossa vida em um fundamento fraco, que seria a areia, como a palavra de Deus diz em Mateus 7. E a Bíblia então nos mostra que esse povo começou a reconstruir. Só que a palavra de Deus diz, aí você precisa ler Neemias e Esdras, que está no Velho Testamento, que se infiltraram entre o povo, os samaritanos, e começaram agora a denigrir a imagem do povo, dizendo que o povo era rebelde, e que na verdade eles então agora estavam tentando se rebelar e não pagavam impostos. E por causa disso, um dos imperadores na época, eles na verdade pediu para que fosse interrompida a construção do templo. E agora o povo começou a construir suas próprias casas. Eles começaram a reconstruir os muros, eles impediram, tentaram construir os templos, eles impediram. E agora o povo começou a construir as suas casas. E aí você vai ver que o texto que nós vamos ler em Ageu, vai falar que o povo construiu casas apaineladas. Que eram casas com uma fachada muito grande, algo muito lindo, algo muito arquitetônico. Por quê? Porque eles focaram literalmente na vida deles. E o problema foi esse. É que naquela época, sem a referência do templo, ou sem a referência da adoração, o povo continuou vivendo a sua vida, fazendo o que tinha que fazer, mas literalmente não adoravam, não sacrificavam, não viviam com Deus, porque estavam proibidos de fazer isso. Mas agora, Deus está dizendo para eles que é tempo de eles reconstruírem o templo. Mas agora a mentalidade deles mudaram. Eles estão frios, eles estão focados em outra direção, eles estão caminhando um outro caminho. E aí você precisa entender aquilo que eu quero te falar aqui nessa noite. Assim como alguém tentou reconstruir o templo de Jerusalém, e por causa disso houve calúnia, difamação, acusações para interromper o fundamento, você precisa entender que o Evangelho da Graça sofre as mesmas repreensões hoje. O que a gente olha hoje? O que as pessoas estão tentando classificar os evangélicos? Como um povo segregado, um povo que é preconceituoso, um povo que não tem amor, um povo que não tem graça, um povo que na verdade não olha para diversidade com os olhos de amor. Então é um povo na verdade retrógrado, esquisito. Outro dia eu vi alguns autores falando mal da igreja. Outro dia eu vi na verdade um repórter falando mal da Bíblia. E hoje, irmão, falar da Bíblia, falar mal da igreja, falar mal de tudo que na verdade aparentemente é de Deus, não tem nada, é normal, é comum. Mas quando alguém fala alguma coisa que não seja do agrado da sociedade, se torna algo tão terrível. Olha para mim, filho, escuta o que eu vou te falar. Nós não estamos aqui para repreender ninguém, ou para tentar mandar na vida de ninguém. Nós estamos aqui para falar do fundamento. Qual fundamento? Cristo. E se o mundo prega que não existe pecado, automaticamente ele anula o sacrifício de Jesus. Porque se não é pecado, então por que precisou Jesus morrer na cruz? Então se não existe mais pecado, se não existe mais o que é errado, então Jesus morreu por quê e para quê? E de uma forma muito sutil, o diabo está lutando contra o fundamento da igreja, que é o que? Cristo. E esse Cristo não foi um Cristo que passou por coisas simples. Lá em Coríntios diz que ele foi pregado o Cristo crucificado. Agora a pergunta é, se Jesus morreu pelos nossos pecados, e a morte dele foi algo tão intenso e tão poderoso, então o que ele quer dizer com isso? É que o sacrifício dele tinha um propósito, qual? Libertar a gente do pecado. Mas se não existe pecado, a gente precisa de libertação para quê? E no fundo, ninguém está aqui para apontar o dedo no outro, para dizer para você que você está errado, está certo. Mas nós estamos aqui para dizer para você que Jesus Cristo é o caminho. Que verdadeiramente existe um fundamento, que sem Cristo ninguém vai para o céu. João 14:6, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então eu não vim aqui trazer uma ideia, uma ideia harmoniosa, eu trazer uma política da boa vizinhança com você. Eu vim aqui dizer para você que independente do que você acredita ou você crê, se você não acredita em Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, nenhum homem pode ser salvo. E eu não estou falando da sua religião, estou falando dessa pessoa que há 2000 anos atrás pisou na terra e deu a vida por nós naquela cruz. Para quê? Para estabelecer um fundamento. E sobre esse fundamento as coisas sejam edificadas. E não edificadas sobre um fundamento fraco, mas sobre um fundamento forte, que é Cristo. Os irmãos estão entendendo o que estou falando? Diga amém. Só que quando o povo, na verdade Deus falou que era para construir a sua casa,
Nós vamos entrar agora no capítulo 1 de Ageu, porque talvez você vai ter até dificuldade de encontrar Ageu aí, mas já te dei a dica, então não vai ficar difícil. Mas presta atenção, dentro desse contexto histórico que eu trouxe para você, o que eles falaram. Presta atenção. Ageu 1:2 diz assim: assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo, este povo diz. Quem está dizendo é o povo, não é Deus. Deus está mandando dizer para o povo que eles estão dizendo isso. Está dando para entender? Diga amém. Não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser o que, irmão? Edificada. Então eles estavam vivendo um tempo de restauração, agora estava liberado o processo de reconstrução, mas quando chegou a oportunidade deles voltarem para reconstruir a casa de Deus, eles disseram entre eles o que? Não é tempo. Não é tempo. Por que não é tempo? Porque literalmente eles focaram naquilo que era deles. Eles priorizaram aquilo que era pessoal deles. E olha o texto está dizendo, irmãos, versículo 3. Veio, pois, a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo. Então o povo dizia isso e Deus estava dizendo, vocês estão dizendo que não é tempo. Mas olha o texto. É para vós tempo de habitar nas vossas casas estucadas. Na minha versão está apaineladas, que eram fachadas lindas. E aí o texto fala assim, e esta casa há de ficar deserta. Quer dizer, então é tempo para vocês edificar o melhor para vocês. É tempo de vocês construir a sua casa e deixar ela do melhor forma possível. Mas agora que vocês estão tendo a oportunidade de edificar a minha casa, não é tempo para isso. Não é o momento para isso. Olha o que Deus está falando, irmãos. Olha a palavra. Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos, aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. O Senhor está dizendo, aplicai o vosso coração aos caminhos. Semeais muito e recolheis pouco. Comeis, mas não vos fartais. Bebais, mas não vos saciais. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário num saquetel furado. Olha para mim, filho. Talvez que você não está conseguindo entender o que eu quero te falar. É que muitos de nós, por priorizar só aquilo que é nosso, as coisas aparentemente funcionam para nós. O dinheiro chega, a roupa chega, o recurso chega, o alimento chega. Mas qual que é o problema? Parece que quanto mais tem, mais insatisfeitas as pessoas ficam. Por quê? Porque elas estão edificando aquilo que é para elas. Estão literalmente esquecendo aquilo que é de Deus. Elas se vestem, o problema não é falta de roupa. O problema é que elas não se aquecem. O texto diz que elas se alimentam, mas não é falta de comida. Não é falta de comida, é falta de saciedade. O texto diz que eles estão lá desse jeito. Por que eles estão se sentindo assim? E por que Deus está disciplinando o povo, trazendo esse entendimento para eles? Olha o texto. Passa para frente. Assim diz o Senhor dos Exércitos, aplicai os vossos corações aos vossos caminhos. O que ele está dizendo? Vocês focaram só em vocês. A prioridade da vida de vocês é você. O que vocês colocaram como prioridade é só vocês. Então a minha casa pode ficar deserta. A minha casa para vocês pode ficar em ruínas. A minha casa para vocês pode ficar indiferente. Porque o que importa para nós é o nosso próprio interesse e não o interesse do Senhor. E olha o texto, irmãos. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa, e dela me agradarei, eu serei glorificado, diz o Senhor. Olha para mim, irmão. Deus é tão bom, Deus é tão maravilhoso, Deus é tão gracioso, que nos abençoa de uma forma tão abundante em nossas vidas. Mas muitas vezes nos esquecemos dele. Mas ele está dizendo o seguinte: olha, suba ao monte. Quer dizer, não fica na condição baixa, não fique no raso, não fique naquilo que é medíocre. Sabe o que eu percebo, irmãos? Que a gente vive um tempo onde que parece que ser fervoroso é ser radical. Que ter uma vida mais profunda com Deus é algo meio que aberração. Eu vivi numa época, me converti há 30 anos atrás, comemorei agora dia 1º de março, 30 anos de convertido, que os crentes eram tudo meio doido, irmão. O povo era tudo muito maluco, a gente passava vigílias no bosque, vigílias na chácara, vigílias na igreja. E hoje quando a gente chama para orar um dia na semana, não vem. Por que não? Porque literalmente nós priorizamos aquilo que é nosso. Colocamos na verdade as coisas nossas como prioridade, irmão. E por causa disso, muitas vezes, o que acontece com a gente? A gente vive. Mas a pergunta é: você está satisfeito?
Você está feliz? Você está alegre? Você está contente? Mesmo talvez deixando a casa de Deus de lado, ou a edificação da casa dele para trás? Uma pergunta. E olha o texto. Olhaste para muito, mas eis que alcançaste pouco. E esse pouco, quando trouxeste para casa, eu lhe assoprei. Por quê? Disse o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa, que está deserta, e cada um de vós corre a sua própria casa. Pastor, qual o problema de eu edificar minha casa? Nenhum. Você tem que cuidar literalmente da sua casa. Qual o problema aqui, irmãos? É que verdadeiramente a prioridade da vida deles não era o Senhor, mas eram suas próprias vidas. Pastor, tem problema de prosperar? Não. Tem problema de ter uma casa painelada? Não. Tem problema, na verdade, de ter um carro bom? Não, muito pelo contrário. Fico muito feliz e quero que você prospere muito. Qual o problema? É quando tudo isso se torna nada. Por quê? Porque nós focamos no que é nosso e nos esquecemos daquilo que é de Deus. Está dando para entender? Diga amém. Está dando para entender? De glória a Deus. Passa para frente. Por isso, retém os céus o seu orvalho, e a terra retém os seus frutos. E fiz vir a seca sobre a terra, e sobre os montes, e sobre o trigo, e sobre o mosto, e sobre o azeite, e sobre a terra que produz, como também sobre os homens, e sobre os animais, e sobre todo o trabalho das mãos. Então, ouviu Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, o filho de Josadaque, sumo sacerdote, e todo o resto do povo, a voz do Senhor, seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, como o Senhor, seu Deus, o tinha enviado, e temeu o povo diante do Senhor. Olha o texto. Então Ageu, o embaixador do Senhor, falou ao povo conforme a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. E o Senhor levantou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, príncipe de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo, e vieram e trabalharam na casa do Senhor dos Exércitos, o seu Deus. Pastor, o que o Senhor está querendo dizer para nós aqui? É que Deus está falando com a gente, irmãos, que é tempo da gente reavaliar a nossa vida. É um tempo da gente parar nessa noite para pensar sobre as nossas prioridades. É tempo da gente colocar, na verdade, ligar o GPS espiritual. Para quê? Porque talvez você está caminhando um caminho, ou está andando numa direção que aos seus olhos pode parecer bom, mas como diz Romanos 16, pode conduzir para a morte. E a primeira coisa que eu queria falar para você é que hoje aqui você pode colocar isso como peso na sua vida, colocar como uma ideia na sua vida. E quando eu falo peso, não é um peso de condenação, de culpa, mas um peso de reflexão. Porque lá no versículo 5, versículo 1 do capítulo 1, versículo 5 do capítulo 1, fala assim: considerai os vossos caminhos. Então para o povo, o que eles estavam fazendo era certo, por causa do contexto. Mas Deus mudou. E agora eles estavam se justificando, vivendo daquela mesma forma, quando Deus está falando: agora é o tempo meu, agora é o meu momento. Enquanto nós, na verdade, não conseguimos entender isso, nós muitas vezes perdemos a oportunidade. Por quê? Porque você pode pensar assim: pastor, mas na velha aliança, o que era na verdade o templo? O que era na verdade a igreja? Na época da velha aliança era um templo. O templo era o lugar onde o povo se reunia, era o lugar onde eles faziam o sacrifício. Mas na nova aliança, o que é? Eu preciso de contextualizar para você entender. 1 Timóteo 3,15, dá para projetar? Olha o texto. Mas se tardar, para que saibais como convém andar na casa de Deus, que é o que, irmão? A igreja de quem? A coluna e firmeza do quê? Então o texto está dizendo: convém andar na casa de Deus, e ele está explicando o que é a casa de Deus na nova aliança. O que é a casa de Deus na nova aliança? O que é a casa de Deus na nova aliança? A igreja. Presta atenção, olha o que eu vou te falar aqui. Nós vivemos um tempo onde tem crescido um número muito grande de desigrejados. Pessoas que na verdade se frustraram com a igreja e acham que não é mais um lugar bom para elas estarem. E muitas delas falam assim: não, mas a Bíblia diz que eu sou a igreja. Presta atenção que eu vou te explicar aqui nessa noite para você entender teologicamente o que isso significa. Você não é a igreja. Como, pastor? Individualmente, nós não somos a igreja.
Segundo Coríntios, capítulo 6, versículo 19, diz que nós somos o templo do Espírito Santo. Você no individual é o templo, morada do Espírito Santo. Está dando para entender? Diga amém. Mas para a gente entender o que é a palavra igreja, você tem que ir a partir do ponto do que é original. E o original, a palavra igreja significa eclésia, que na tradução quer dizer tirados para fora. Então, para você entender o que eu vou te falar, entenda o que eu vou te dizer aqui nessa noite. Quando a Roma tomou o Império Grego, ele na verdade fazia o seguinte: eles mandavam algumas famílias e alguma parte do seu povo em lugares que eles conquistavam. E naquele lugar que eles conquistavam, geralmente eles estabeleciam comércios, iam fazendo amizade, mesmo em povos conquistados. E de uma forma muito sutil, eles iam implantando a cultura romana no meio das nações. E essa atitude de Roma chamava eclésia, igreja. Olha para mim, vivemos num mundo caído. E Deus enviou o seu Filho como missionário para salvar aqueles que estavam perdidos. E através dele, ele foi influenciando aqueles que são salvos. Para quê? Para que de uma forma muito simples, pela nossa própria vida e pelo nosso próprio comportamento, a gente vai implantando a cultura do reino de Deus na terra. E sem perceber, o reino de Deus está avançando nesses lugares. Então o que é igreja? Igreja é um ajuntamento de gente que está disposta ao quê? A imprimir a sua cultura, a sua nova identidade. Então quando nós nos reunimos como templo, nós nos tornamos a igreja. Por que nós somos a igreja? Porque nós somos esse povo que Deus separou, tirou para fora. Para quê? Para fazer a diferença onde o Senhor nos enviar. Aí você precisa entender isso, porque muitas pessoas dizem, mas eu sou a igreja. Não, a igreja é isso que eu estou te explicando. Você é o templo. Está dando para entender? Diga amém. Diga para o seu irmão assim, a igreja, diga para o irmão, é nós. É nós. Tá? Templo é você. Diga para ele, templo é você. Igreja é nós. Fala para ele, é nós, mano, é nós. Tá ligado? Tá ligado? Então a igreja, onde tiverem 2 ou 3 reunidos no nome dele, ele está o quê? Presente. Tá entendendo? Diga amém. E aí então você pode perguntar assim, pastor, então se a ideia é realinhar o propósito para que a gente possa viver os planos que Deus tem para nós, como que então a gente consegue avaliar ou reavaliar o propósito? E aqui eu vou começar a pregar. Tá dando para entender? Diga amém. Tá dando para entender? Diga glória a Deus. Fala para o seu irmão, tá dando para entender ou não? Então tá bom. A primeira coisa que eu queria falar para você, que você ajuda na edificação da igreja, que é o templo, que é a igreja, que é a reunião do povo. Primeiro você ajuda orando. Diga comigo, orando. Diga mais forte, orando. Fala para o seu irmão, tá orando? Então, tá. Primeira coisa seria isso. Então, quando o povo voltou do exílio para Jerusalém, a primeira coisa que foi construída não foram as paredes do templo, como eu falei para você, foram o altar do holocausto. Por que foi o altar do holocausto? Porque eles precisavam, na verdade, voltar-se novamente para Cristo. Porque aquele altar do holocausto representava o sacrifício de Cristo. Então olha para mim, filho, toda vez que você quiser reconstruir ou construir ou fazer algo, entenda uma coisa, começa sempre pela presença de Deus. Então eu já vi, vou voltar, você que está aqui visitando, talvez é novo para você, mas para quem está comigo aqui faz tempo, já viu que tem esse exemplo umas 200 vezes, não tem problema não. Olha para mim, filho, às vezes eu já vi muitas vezes os casais em conflitos, e o cara fala para mim assim, eu juro que eu nunca mais vou fazer isso, eu vou mudar minha vida, eu agora te prometo. Eu olho, falo, miserável, não vai mudar. E já vi mulher também, não fico pensando só de um nome, porque a mulher fala, não, pelo amor de Deus, eu vou mudar minha vida, eu vou parar com isso, porque eu vou falar uma coisa para você, irmão, tem gente complicada, tem gente chata, irmão, sabe, tem todo respeito, sabe, a mulher fica assim, isso acontece comigo. Está ouvindo agora, irmão?
Vocês estão ouvindo agora? Fala pro seu irmão, se você não ouviu isso, cancela, vambora. Não era para você. Então deixa eu falar aqui com você. Então tem muita gente difícil de lidar. E quando acontece esse choque, a gente faz promessas de mudanças. Olha para mim. Toda mudança que não acontece com Deus ou não começa com Deus, eu não acredito que ela vai acontecer. Por isso que eu sempre falo para os pais que estão enfrentando problema com os filhos: ora para que eles sejam convertidos. Ah, pastor, o senhor não conhece meu marido, já converteu? Porque se ele converteu, o problema está resolvido. Se a mulher converteu, o problema está resolvido. Por quê, irmão? Porque quando a pessoa se inclina para aquilo que é de Deus, ela se abre para o Deus que transforma. Agora, quando você fecha o seu coração para aquilo que é de Deus, que mudança a gente vai ter? Que transformação a gente vai ter? Então o texto diz no versículo 1, o povo estava dizendo assim, não é tempo. E aí você vai ver o quê? Que Deus na verdade está despertando o povo para quê? Para construir, para se voltar para o templo, para subir para o monte, para sair do que é raso, para não ficar naquilo que é mesmice, para não ficar, irmão, pensando que a Netflix ou o seriado que você assiste o dia inteiro e a semana inteira vai mudar a sua vida. Então nessa noite eu preciso te falar, o Senhor está dizendo, sobe o monte. Quer dizer, vem para a oração. No Salmo 121, o salmista diz o quê? Eleva os meus olhos para os montes. De onde me vem o quê? O socorro. E muitas vezes a gente procura o socorro em tanto lugar, nós batemos em tanta porta, nós ficamos decepcionados com as pessoas que não respondem. Mas sabe o que Deus está falando com a gente nessa noite? Sobe o monte. Sabe, entra na presença, vai orar, busca Deus. Pastor, mas a gente vai orar quando? Eu vou te dar uma notícia aqui para você. Amanhã à noite eu vou para o monte. Se quiser, é nós. Se não quiser, fica à vontade. Pastor, onde você vai? Fiquei sabendo que lá perto da sua casa. Lá para baixo, lá na Vila Operária. Vou para lá amanhã. Amanhã eu vou para lá. Às 8h30, quem quiser, bora. Olha para mim, é tempo de subir o que, irmão? Um monte. O que isso significa? Tempo de oração. Então a gente fica na verdade desgastando, ansioso, tomando remédio, indo em psiquiatra, psicólogo, vivendo tudo aquilo que o mundo oferece. Pastor, o senhor é contra? Não. Todo mundo que é a favor do que é bom, eu sou a favor. Mas o problema é quando tudo isso não funciona. E por que, pastor? Porque talvez está faltando a gente confiar mais, a gente entregar mais. Olha o que a Bíblia diz em Filipenses capítulo 4, versículo 6. Olha o texto, Filipenses 4, 6. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo, conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graça. Às vezes as meninas chegam em casa e falam assim, pai, o senhor pode fazer isso para mim? Porque criança é engraçado, né, irmão? Ele vê uma propaganda da Disney, ela fala assim, pai, vamos para a Disney hoje? Eu falo, nossa. Já viu criança como é que é? Ela vê um brinquedo e fala assim, ô pai, o senhor pode comprar isso aqui para mim? Outro dia a Abigail estava olhando toda hora bebê reborn, já tinha comprado uns 2, ela queria mais um. Eu falei, filho, isso aí não é barato não. Você orou? Você pediu para Deus? Eu estou pedindo, pai. Então tá bom. Então o que a Bíblia está dizendo para nós, irmãos? Seja conhecida a sua oração. E às vezes você fica quebrando a cabeça, ansioso, inquieto, mal. Por quê? Porque não orou, porque não confiou, porque não entregou para o Senhor. Olha o texto, não estejais inquietos por coisa alguma. Olha para essa pessoa que está do seu lado, pergunta se é inquieto. A receita está aqui. Olha o versículo 7, que coisa linda, irmão. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações, os vossos sentimentos, na onde, irmão? Em Cristo. Vou falar uma coisa para você. Você pensa que às vezes pastor é simples, mas toda semana é um desafio enorme. E vou falar uma coisa para você. Tem hora que meu sono quer ir embora. Eu falo para Jesus, Jesus, me ajuda. Isso aqui não é meu. Me dá graça, Senhor. Eu quero descansar na sua presença. Por quê? Relacionamento, orar é relacionamento. Orar não é só pedir. Orar também pode ser ouvir. Você pode parar um tempo para ouvir o Senhor. Oração é alimento, não apenas necessidade. Quando a oração sai da rotina, Deus sai do centro. Olha para mim, filho, presta atenção que eu vou te falar.
Se você tiver um relógio, esse relógio marcar meia hora atrasado, e você acreditar no relógio, todo lugar que você for, você vai estar meia hora atrasado. Sabe o que acontece com muita gente? A gente não coloca tudo na mão de Deus, e a gente sempre chega na hora errada. Quando que a gente chega na hora certa? Quando tudo está na mão dele. Porque sem ele, nós não podemos fazer nada. Está dando para entender o que estou falando? Diga amém. Quem está orando aqui, levanta a mão, por favor. Quer subir o monte amanhã. Aleluia. Glória a Deus. E qual que é o problema, irmão? O problema é que muitas vezes a gente ouve a palavra, e porque não foca no que é igreja, não foca no que é de Deus, a gente vive uma geração de pessoas indiferentes. Mateus capítulo 11, versículo 16, olha o que Jesus ensina para a gente aqui. Olha o texto. Mas a quem assemelharei esta geração? É semelhante aos meninos que se assentam nas praças e clamam aos seus companheiros. Quer dizer, gente que está sentado na praça. Vamos lá. E dizem: toca-nos flauta e não dançaste. Cantamos-vos lamentações e não o quê? Choraste. O que significa isso? Eles estão sentados, pedem para tocar a música toca, e eles estão um pouco indiferentes para isso. Sabe o que acontece, irmão? Muitas vezes a nossa falta de oração é simplesmente a gente estar dizendo para Deus: eu estou pouco lixando com o Senhor, eu não estou preocupado contigo. E quando a gente ora, a maioria das nossas orações é só pedir. Por quê? Porque a gente na verdade não tem um relacionamento verdadeiro com Jesus. O que o texto está dizendo? Toca uma lamentação, não dança, não chora. Toca uma música para se divertir, não dança, porque para eles pouco importa. Olha para mim. Talvez nessa noite o Senhor te trouxe aqui, me trouxe aqui para quê? Para literalmente dizer para você: é tempo da gente mergulhar na presença de Deus. A Bia trouxe um louvor dizendo que havia um homem que media os côvados. E é tempo da gente mergulhar, porque se a gente não mergulhar, escuta o que eu vou te falar, o mundo que a gente está vivendo vai nos engolir. E nós precisamos do Senhor. Quantos creem no que eu estou falando? Diga amém. Nós fizemos jejum agora, esses últimos dias. Eu não sei como você encara as campanhas de jejum da igreja, mas eu vou falar uma coisa para você. É só uma oportunidade de despertar você para matar a sua carne e para colocá-la em conexão com a vontade de Deus. Por quê? Porque se depender da nossa carne, nós não queremos a Deus. Mas o texto está dizendo aqui para nós isso. Lá em Ageu 1,14 diz assim: o Senhor despertou o espírito de Zorobabel, de Josué e de todo o resto do povo, e eles vieram e fizeram a obra. Então a primeira forma que na verdade eu ajudo a edificar a igreja é quando eu oro, quando eu ativo esse relacionamento real com Deus. A segunda forma é quando na verdade eu estou participando, eu tenho compromisso com o Senhor. Então depois que o profeta veio e falou: vocês estão construindo casa para vocês, e vocês não estão vivendo o que eu tenho para vocês, o texto fala assim: o Senhor despertou o espírito de Zorobabel, de Josué e de todo o resto do povo, e eles vieram e fizeram o que, irmão? A obra. E aqui eu preciso falar uma coisa bem interessante para você aqui, para você entender o que eu vou te falar nessa noite. Por favor, talvez você está aqui, não seria especialmente para você, mas você vai transmitir para mim, por favor. Escuta o que eu vou te falar. Por que você acha que nós somos uma igreja que tem um culto no domingo e a célula durante a semana? Porque a melhor forma que a gente entendeu, segundo a palavra, de edificar uma igreja forte, é a reunião grande e a reunião pequena. Lá em Atos 2, 42, diz que eles tinham tudo em comum, e eles viviam no templo e em casa em casa. Quando você tem uma igreja muito grande, as pessoas se conectam. E quando você tem as pequenas células, as pessoas estão conectadas. E qual que é o propósito nosso como pastor? É não deixar ninguém para trás. Todo mundo precisa ser cuidado aqui. E quando na verdade a igreja tem célula, mas eu não frequento uma célula, o que eu quero dizer? Eu não estou preocupado com a edificação da igreja. Eu preciso te falar nessa noite. Se você não está numa célula, procure uma. Por que, pastor? Porque a célula é para você. E por que a gente chama de célula? Porque célula é a pequena parte do corpo humano. Quando ela vive, quando tem vida, ela cresce e se multiplica. Aquela célula morre, mas outras células nascem. Por que nós chamamos de célula? Porque começa talvez uma reunião na casa. Aquela reunião cresce, multiplica aquela reunião, e nós vemos a vida sendo multiplicada. Agora deixa eu falar uma coisa com você. Se talvez você não vem no culto, pastor, tudo bem, difícil para a célula.
Mas eu gostaria de desafiar você a estar numa. Pastor, não é as crianças. Nós temos célula de criança. Se você não tem um encargo de levar o seu filho, irmão, é para você. A igreja está trabalhando com o objetivo de edificar a sua família. Nós marcamos mulheres que oram. Aí as mulheres não vêm. Marcamos um trabalho com as mulheres não vêm. Trabalhamos um trabalho com os jovens não vêm. Fizemos o culto do domingo, as pessoas não vêm. O que a gente está querendo dizer? Eu não estou preocupado em participar. Para mim pouco importa se a igreja cresce, diminui, se vai ter célula, se não vai, porque eu estou preocupado comigo. E olha para mim, filho, eu preciso te falar nessa noite. Talvez é justamente por isso que você tem comido e não tem se fartado. Tem se vestido, mas não tem se aquecido. E a sua vida é uma insatisfação constante. Porque não está faltando as coisas, mas está faltando a presença de Deus. Está dando para entender? Está dando para compreender nessa noite? Então quando eu não participo, como eu edifico? Como que a gente edifica? Como que a gente vai edificar algo se você não vir? Ou você acha que na verdade nosso papel é simplesmente entreter pessoas? Ou você acha que a gente tem célula simplesmente para ficar dando trabalho para os irmãos? Tem irmãos lá em São João, nós começamos as células em 2010. Já estamos em 2016. Eu não sei não, mas eu acho que a célula está 26. Obrigado. Está vendo? Vocês estão prestando atenção, porque está vendo que eu estou errando. Glória a Deus. Eu fiz de propósito, tá? Só para ver se você estava ligado mesmo. Olha para mim aqui, escuta o que eu vou te falar. Tem uma mulher em São João chamada Dalvinha. Ela começou na célula dizendo assim: eu sou católica e vou morrer católica. Aí um dia a gente chamou ela para o encontro. Ela falou: não, tá bom, eu vou. Ela foi para o encontro. Depois que ela foi para o encontro, ela nunca mais deixou de ir para a célula. E o pior de tudo, que ela abriu uma célula na casa dela. E desde que eu me entendo por gente, se começou em 2010, nós estamos em 2026, faz 16 anos. Tem célula lá. E eu pergunto para ela assim: ô Dalva, é difícil ter célula em casa? Ela falou: pastor, para mim é a maior alegria do mundo ter célula. Eu falei: mas a sua célula já está durando 16 anos. Ela falou: pois é. Olha para mim, filho. Sabe por quê? Tem gente que entendeu o que está fazendo. Eu não vou para a célula para comer o lanche. Eu não vou para o encontro para comer o lanche. Eu vou lá porque a gente jejua e ora para quê? Para Deus transformar a vida das pessoas. Sabe o que falta muitas vezes, irmãos? Esse encargo de entender que eu faço parte da igreja. E que eu devo estar envolvido nesse processo de edificação, porque qual que é o propósito? É que todo mundo esteja muito bem guardado e cuidado para a glória de Deus. Ah, pastor, não tem nenhuma célula perto da minha casa. Eu quero te falar para você que eu estou disposto a liderar a célula na sua casa. Se você abrir a sua casa, eu vou lá liderar. Por quê, pastor? Porque eu preciso focar em Paranavaí, eu preciso trabalhar. Se você tiver coragem de abrir uma célula, eu sou o líder. Está dando para entender? Diga amém. Porque, e eu quero desafiar você, irmão, a dizer: eu estou aqui abrindo minha casa, eu quero um lugar. Por quê? Porque eu quero fazer parte. Quando Deus falou com Josué, quando Deus falou com Zorobabel e Josué, o povo clamou, e a Bíblia diz que o povo começou o que, irmão? A se envolver. Então deixa eu falar uma coisa com você. Você quer viver como? Porque se você quiser se aprofundar, a vida é com Jesus. E aí eu preciso te falar uma outra coisa, que eu preciso ver o texto aqui, para mim não correr em nome de Jesus e não errar. Mas olha o texto que está dizendo nessa noite. Presta atenção aqui o texto. Olha o que a palavra de Deus diz. Lucas capítulo 14, versículo 15 ao 24. Presta atenção nisso aqui. Ouvindo isso, um dos que estavam com ele à mesa disse: bem-aventurados que comem pão no reino de Deus. Porém, ele disse: um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. O homem fez uma ceia e convidou que, irmão? Muitos. Talvez você pense assim: pastor, então o senhor está pedindo para quê? Para que eu venha para o culto? Pois é. Você não tem noção do quanto a tua presença aqui é importante para mim. Imagina para Deus. Você já foi para um lugar que ninguém estava lá? Já teve a triste situação de ver isso? Já ou não já? Uma vez eu morri de dó de irmãos nossos lá, irmãos. Eles fizeram o casamento deles,
na véspera de Natal. Falei, ou vai dar certo, ou vai dar errado. Pergunta para mim, quantos foram, pastor? Eu, eles 2 e mais uns 4. Agora deixa eu fazer uma coisa. Imagina a gente com uma festa de casamento, o pastor e mais uns 4, 5. Vai estourar uns 10 com as crianças. Como é que você se sente? Deixa eu falar uma coisa com você. Você faz uma festa na sua casa, convida as pessoas ou convida alguém. E essa pessoa simplesmente fala assim, na última hora, não vai dar. Já passou por isso? Eu já. Está tudo pronto em cima da mesa, e a pessoa chega e fala assim, não vou poder. Aí a pergunta é, como você se sente? Olha o texto. A hora da ceia mandou dizer os servos, seu servo dizer aos convidados, vinde, que já está tudo preparado, olha aí. Está tudo pronto. Olha o texto. E todas, a uma começaram a escusar-se, quer dizer, dar desculpa. Disse-lhe o primeiro, comprei um campo e preciso ir vê-lo. Quer dizer, eu comprei um lote, uma casa, um terreno. Quer dizer, como é que o cara compra uma lote e não vê? Só vai ver depois que comprou. O que é isso, irmão? Desculpa. Olha o texto. Comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me hajas por escusado. Olha o texto. E outro diz, comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-la. Rogo-te que hajas me escusado. O que ele quer dizer? Porque 5 juntas de boi naquela época, Marcelo, não era na verdade qualquer coisinha não. Era um Valmete, irmão, daqueles melhor mesmo. Era um John Deere, era um negócio muito top. Vamos pegar um exemplo, uma BMW. Carraço. O que ele falou? Não vou poder ir, vou dar uma volta. Vou experimentar a minha junta de boi. Olha o texto. E outro disse, casei. Eita glória. Rapaz, será que se casar impede de ir para a festa? Depende com a mulher que você casou, com o homem. Vamos embora. O outro disse, casei, e portanto não posso ir. E voltando aquele servo anunciou essas coisas ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse aos seus servos, sai depressa pelas ruas e bairros da cidade, traze aqui os pobres, e os aleijados, e os mancos, e os cegos. Olha o texto. E disse o servo, Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. Agora presta atenção no que eu vou te falar aqui, filho. E disse o Senhor ao seu servo, sai pelos caminhos, e atalhos força-os a entrar, para que a minha casa se o quê? Agora deixa eu fazer uma pergunta para você. Tem pessoas que falam assim, pastor, Deus não quer a igreja cheia, Deus quer qualidade. Pois é, para ter qualidade tem que ter quantidade. Se você não vem para a igreja, como é que a gente tem gente? Se a gente não frequenta, como é que a coisa vai acontecer? O desejo do pai aqui não era na verdade ter a casa vazia. O desejo dele era ter o que, irmão? A casa cheia. Como que a casa vai encher se eu não convido? Se eu não chamo? Se eu não trago ninguém? Que eu não convido ninguém? Pastor, o que o senhor está dizendo? Estou dizendo o que a Bíblia está dizendo. Que Deus se importa sim com a quantidade. E deixa eu falar uma coisa para você aqui, filho. Eu quero dizer para você que nessa noite, tenho falado para os irmãos que têm conseguido visitar. É tempo que a igreja está precisando de cada um de nós. Por quê? Porque nós estamos num processo de transição. Eu estou saindo de São João, a igreja está sentindo. É o tempo da gente focar aqui. É tempo de ajudar um outro. Talvez a igreja já te ajudou muitas vezes. Você foi abençoado muitas palavras. Já recebeu muitas coisas de Deus. Mas agora talvez é o tempo de você ajudar a igreja. E pastor, como que eu ajudo? Como você ajuda? Participando. Começa a se envolver. Começa a participar. Começa a ver que os convites não são convites aleatórios. É para você. E aí você vai entender o quanto que isso é importante. Filho, uma vez nós abrimos uma congregação na cidade de Inajá. E foi bem interessante, porque no primeiro culto que nós fomos lá, nós levamos um ônibus, colocamos um palco. Naquela época era um caminhão. Fizemos um culto na praça, lotou de gente, e aquele tropé, os irmãos foram de ônibus. E aí nós tivemos um culto na terça. E quem estava no culto? Eu e a Gilmara. Só foi um. Olha para mim, filho. Escuta o que eu vou te falar. Quando a igreja está começando, quando você abre uma célula, você não tem noção o quanto cada pessoa é muito importante. O que o Senhor está dizendo para nós aqui? Tem muita gente que dá desculpa. Olha para mim. Você pode dar desculpa que você quiser, mas o desejo do Pai é que você esteja participando, envolvido nas coisas dele.
Está dando para entender? Diga amém. Passa a mão no ombro do irmão e fala assim: está satisfeito? Pergunta: está faltando alguma coisa? Irmãos, não sei, estou vendo os irmãos um pouco meio gelado. Quer desligar um pouco o ar-condicionado? Fica à vontade. Eu vou... Está gelando, né? Olha para mim. É que vocês não têm o líquido adiposo extra, vocês sentem muito calor. A gente que já tem um casaco interno, não sente tanto. Mas olha para mim. Deixa eu terminar aqui. Vou terminar. Como que eu ajudo na edificação da igreja? Terceiro. Talvez você que me conhece há muitos anos, sabe que eu não sou uma pessoa expert de falar sobre esse assunto. Mas eu tenho que falar. E que você tempere as palavras com aquilo que eu vou dizer. A gente ajuda na edificação da igreja quando a gente contribui financeiramente para o reino de Deus. Quando nós fomos mudar para esse prédio, todo mundo sabe que nós fizemos uma reunião. Chamei os irmãos para responsar. E eu tenho uma cultura, uma criação da minha família que conta para mim dívida é uma luta, irmão. Então é uma coisa que estou aprendendo a lidar com isso, mas não gosto. Conta me dá um problema. E nós tivemos muitos irmãos que se dispuseram a ajudar. Eu quero dizer para você, em nome de Jesus, que se você entende que você faz parte da igreja, por que a gente não está dizimando? Por que a gente não está ofertando? Olha para mim, filho, presta atenção que eu vou te falar com todo amor e carinho. Quantos de nós aqui já experimentaram a provisão de Deus, a prosperidade de Deus? Quantos de nós aqui, irmãos, tiveram a oportunidade de ver muitas coisas? O texto diz no versículo 6, fala assim: semeai muito e colhei pouco. E aquele que recebe salário, recebe para colocar num saco furado. Já viu um balde com furo? Já viu um balde com furo? Se você nunca viu um balde com furo, você vai perceber que realmente há. Nada vai ficar lá dentro. Esses dias atrás, nós tivemos um problema na piscina lá. Eu estou tentando ser piscineiro, mas não é fácil, não, irmão. E eu esqueci uma torneira fechada lá e deu um problema no motor. E quando eu cheguei, meu motor estava imerso na água. E aí eu falei: vou tirar a água de dentro, né? E quanto mais eu tirava a água de dentro, mais enchia de água. Não tinha jeito. Porque verdadeiramente estava aberto a válvula, não tinha jeito de sair. Sabe o que acontece com muitos de nós? A gente recebe, mas recebe num saco furado, num balde furado. E o que acontece com isso, irmãos? É porque a gente nunca consegue ficar satisfeito com nada que a gente tem. E deixa eu falar uma coisa para os irmãos aqui. Eu já falei isso e vou voltar a dizer. O problema que eu disse aqui para os irmãos não era a falta de roupa. É que você pode comprar a roupa que você quiser. Você vai sempre olhar para o seu guarda-roupa e falar assim: tem roupa. Acho que as mulheres meio parentes com centopeia. Tem um monte. Aí não tem sapato. Sabe, irmãos, a pessoa conquista um carro, não consegue celebrar a conquista, que é o outro. Que o outro passou e agora tem um BID, ele quer, não, agora eu quero o elétrico. Não estou dizendo que você não pode ter o que você quiser. Estou dizendo que parece que a gente nunca está satisfeito com nada. Estava solteiro, não vejo a hora de casar, arrumar um mano, uma mina. Arrumou. E aí? Não vejo a hora de ter isso aqui, Deus deu, e aí? A gente nunca consegue ter satisfação. Por quê? Porque verdadeiramente a gente desfocou. A gente colocou as nossas coisas como prioridade. Olha para mim, irmão. Você pode pensar assim: pastor, na mentalidade do mundo, ele sempre fala assim: não, Deus tem que ser em primeiro lugar. Mas segundo lugar é a família. Terceiro lugar é a igreja, depois seu serviço. Alguns até invertem essa ordem de posição. Mas o segundo texto de Ageu, se Deus não tivesse falado para eles que a igreja seria prioridade, porque eles estavam cuidando da família, eles estavam fazendo o seu papel, eles tinham casas apaineladas, e não era problema nenhum ter. O problema era focar no que realmente não ia produzir satisfação. E uma das coisas que eu aprendi com a Ana quando era pequena é que
tudo para ela parecia que tinha uma dimensão muito grande do lado positivo. Já expliquei isso aqui para os irmãos, eu vou voltar, porque como eu te falei, você já está aqui há algum tempo. A gente foi comer num lugar muito simples mesmo. Tipo o bandejão aqui de Paranavaí. Eu tinha falado para elas, nós estamos em Maringá, vamos jantar, vamos comer algo bom. Ela chegou lá, pegou aquele bandejão e falou, pai, que lugar maravilhoso. Eu nunca comi num negócio desse, olha o tamanho da bandeja, pai. E aqui é interessante, porque você coloca o arroz num lugar, o feijão no outro, a carne no outro, tem laranja, tem. Eu olhei para ela e falei, pai do céu. Quantas vezes você come e não agradece o alimento que está sobre a mesa? E o pior de tudo, irmão, muitos de nós reclamamos. Ah, tá ruim, tá salgado, hein? Ah, não gostei, hein? Minha mãe sempre dizia, toda comida tem um tempero, e o melhor tempero do mundo chama fome. Sabe o que falta muita gente? Fome. Porque quando a gente está com fome, qualquer comida é boa. Sabe por quê, irmão? Porque falta essa alegria do nosso coração. Eu termino essa noite dizendo para você aqui no nome de Jesus. O Senhor falou com o povo despertou, moveu no espírito, fizeram algo diferente. E olha no capítulo 2 de Ageu. No 7º mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: fala agora a Zorobabel, filho de Salatiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, ao resto do povo, dizendo: quem há entre vós que, tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória, e como vedes agora, não é esta como nada em vossos olhos, comparado àquela. Ora, pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, esforça-te, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, esforçai-vos, todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Segundo a palavra que eu concertei convosco, quando saís do Egito, o meu espírito habitará no meio de vós, não temais. Porque assim diz o Senhor dos exércitos, ainda uma vez, daqui um pouco, eu farei tremer os céus e a terra e o mar e a terra seca, e farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações, e encherei esta casa de glória. Diz o que, irmão? Resumidamente falando, o primeiro templo construído chamava Templo de Salomão. Esse templo era lindo, imponente. Esse segundo templo foi o templo de Zorobabel. Não tinha nada a ver com a grandeza e a luxuosidade que tinha o templo de Salomão. Quando os remanescentes chegaram e viram a construção do templo, falaram: cara, não tem nada a ver com o que a gente já viu aqui. E por causa disso alguns choravam de tristeza e outros se alegravam. Por quê? Porque nunca tinham visto o templo e agora estavam vendo. Então uns sorriam e outros choravam. Aí sabe o que a Bíblia diz, irmãos? Deus falou: eu vou derramar o que precisa. Do quê? Da glória. Sabe o que acontece, irmão? Não é como eu estou te falando, a imponência das coisas que a gente vive, mas é a realidade da presença de Deus. Eu já vi gente ir para o monte, parecendo que estava indo palhaço, saia verde, blusa amarela, sapato cor-de-rosa, irmão, um tropé. Quando eu chegava, eu falei: meu pai do céu, ainda bem que ninguém está no escuro. Mas eu vi muita gente sem roupa, sem uma roupa bonita, sem coisa espalhafatosa, pegar aqueles gravetos iluminando e falava assim: meu Deus do céu, o que é isso? Eu termino essa noite dizendo para você: o Senhor está te convidando para quê? Para dar satisfação para o seu coração. E como, pastor? Participe da edificação da igreja. Como? Eu te falei, orando. Eu te falei, com compromisso, envolvendo e contribuindo. Se nós não ofertarmos, não dizimarmos, o que a gente está dizendo? Não importa que a igreja acabe. Quanto tempo a gente vai viver sem dízimos e oferta? Com as despesas que temos agora. Então eu queria desafiar você, filho. Ajusta hoje. Fala para Deus hoje: pastor, mas está apertado, não consigo. Pois é. Ouvi agora o testemunho do Igor, que ele escolheu confiar. Porque você não vai pensar que a gente vai viver com Deus e a gente não vai viver pela fé.
Porque nós precisamos viver pela fé. E muitas vezes, eu sempre falo isso, muitas vezes eu também já errei. Uma questão de dízimo. Mas quando eu ficava pensando, se o valor que eu estou devolvendo não vai resolver as minhas contas, eu só vou deixar de ser infiel? Não. Eu vou honrar. Porque tudo veio dele, para ele. São todas as coisas. Eu quero dizer para você que existe uma casa que está sendo construída. Esse lugar aqui nós abrimos para que pessoas sejam tocadas. Sabe, irmãos, nós preparamos um lugar para os kids, para as pessoas que sejam tocadas. Para vir para cá, as despesas foram muito grandes. Nós não estávamos esperando isso. E as nossas reservas foram. Eu preciso te dizer nessa noite, a gente precisa da sua ajuda. Mas como que eu ajudo? Faz a sua parte. Não quero que você faça mais nada além da sua parte. Mas honra o Senhor. Porque talvez vai ser esse pouco que você vai dar, que vai te dar a graça de viver no muito. Porque como eu te falei, não faltou nada. O que estava faltando era a satisfação de tudo que eles estavam conquistando. Por isso nessa noite eu te convido, em nome de Jesus, a olhar para a palavra que você ouviu e pensar: eu vou orar pela igreja. Eu vou colocar o Senhor, eu vou pedir para que Deus possa fazer algo grande nesse lugar. Nas reuniões de orações da mulher, dos homens, das jovens, não importa, eu vou estar lá. Se tiver uma célula perto de casa, não tiver, eu vou fazer algo para estar junto. Naquilo que eu puder, eu vou contribuir. Porque se nós não fizermos isso, nós talvez podemos estar vivendo uma vida religiosa, focando no que é nosso, esquecendo aquilo que é do Senhor. Quantos entenderam o que eu falei? Diga amém. Queria pedir para vocês colocar de pé nessa noite.